Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltamos com mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, as lições bíblicas produzidas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, quarto trimestre do ano de 2020. Estamos estudando o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, lições do sofrimento e da restauração de Jó. Antes de adentrarmos ao tema da nossa lição, eu quero convidar você para se inscrever nas nossas redes, curtir as nossas redes, seguir a gente. Nós temos aí YouTube /Rede Lagoinha, nós temos também o nosso Instagram /Rede Lagoinha, Twitter /D Lagoinha e o Facebook /Rede Lagoinha. Assembleia de Deus de Lagoinha, pastoreada pelo pastor Paulo Soares Oliveira. Deus abençoe a sua vida. Bem, nós vamos então estudar aqui a lição de número 9 com o tema Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. O textual da nossa lição está em Jó capítulo 28, versículo de número 28. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-te do mal é a inteligência. A nossa verdade prática traz a seguinte afirmativa: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. O objetivo dessa lição é mostrar que a verdadeira sabedoria consiste no temor do Senhor. Portanto, eu quero convidar você para a gente meditar no texto base dessa lição, que está em Jó capítulo de número 28. Temos a seguinte mensagem: na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e lugar onde se refina o ouro. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Ele põe fim às trevas, e toda a extremidade ele esquadrinha, a pedra da escuridão e a da sombra da morte. Transborda o ribeiro até o que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina, e nem o feroz leão passou por ela. Nunca pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Os rios tapa e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim, e o mar diz: ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro nem o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Não se fará menção de coral nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor que o dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberta aos olhos de todo vivente, e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho, e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra, e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento, e tomou a medida das águas, porque ele vê as extremidades da terra, e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago e os trovões. Então a viu e relatou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem:
Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Glórias ao nome do Senhor por esse texto tão maravilhoso que traz em si, digamos, revelações científicas profundas. Jó, que é considerado o livro mais antigo da Bíblia, está aqui trazendo para nós revelações científicas que o homem demorou anos para descobrir, né? Fenômenos da natureza como a evaporação, o choque elétrico entre nuvens de cargas iguais. Nós temos aqui metalurgia, mineração. Vamos falar um pouco sobre isso dentro do contexto dessa lição. Coisas lindas, maravilhosas reveladas no livro de Jó. Um livro digno de ser lido, principalmente pelos mais intelectuais, para compreender o valor que tem a Bíblia, a importância que tem a Bíblia para todas as ciências da terra. Já dizia alguns, a teologia é a mãe de todas as ciências e não a filosofia. Exatamente porque quando se fala de teologia, nós temos a Bíblia, que é a fonte de revelação para quase todas as ciências, ou para todas as ciências da terra. Vou tirar o quase, porque o quase diminui. É para todas as ciências da terra. Todas elas nascem na Bíblia. A Bíblia traz essa revelação. Esse capítulo em especial do livro de Jó, ele é muito deslumbrante. O autor, e aqui essa narrativa poética ela é atribuída a Jó, leva-nos à observação de várias ciências, demonstrando que por meio delas Deus ele revela seu ser, pois a sabedoria é um atributo imanente de Deus. E nós temos nesse capítulo a demonstração do agir de Deus por meio da metalurgia, das ciências hídricas, da astronomia, da meteorologia e etc. Temos também em relevo nessa construção teológica o contraste entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Essa sabedoria divina que é revelada àqueles que temem ao Senhor. Assim, queridos, é evidenciado nesse estudo que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. E que essa sabedoria é manifestada na vida dos homens de forma prática pelo temor do Senhor. É o que veremos no decorrer dessa lição. Venha comigo, vamos ao primeiro tópico da lição, que tem a seguinte temática: a sabedoria vista como um bem natural. A sabedoria vista como um bem natural. Nós temos aqui um comparativo. O ponto 1 vai dizer o empenho na busca da sabedoria. Jó ele utiliza aqui a técnica da metalurgia e o ramo da mineração e do garimpo, e entendendo que a sabedoria é algo tão valioso que está oculta como o metal e pedras preciosas que estão nas profundezas e exigem técnicas apuradas, investimentos e habilidades para ser alcançado. No entanto, o que Jó está colocando aqui? Esses metais, esses materiais valiosos, pedras preciosas, o ouro, a prata, o ferro, você sabe onde encontrar. Técnicas, habilidades, engenharias nos levam ao caminho dessas coisas. Portanto, a verdadeira sabedoria, ela não está disponível aos meios humanos, ou ela não pode ser buscada por técnicas humanas, por meios humanos. Ela não está exposta, ela está escondida em Deus. E aí nós já vamos perceber nesse primeiro momento que encontrá-la vai exigir, primeiro, um íntimo relacionamento com Deus, porque somente por Ele nós podemos alcançar essa verdadeira sabedoria. Preste atenção, nós temos Jó mostrando para nós que é possível encontrar bens preciosos e valiosos através do garimpo, através da mineração, mas a sabedoria divina, ela não pode ser encontrada por esses meios. No ponto 2, nós vamos aprofundar um pouco mais isso aqui. Como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. Versículo 28:1 diz: na verdade, a mina de onde se extrai a prata, e lugar onde se refina o ouro. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal.
O homem pôs fim às trevas e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Veja que ele está fazendo aqui uma comparação no esquadrinhar do homem, e esse é um tipo de sabedoria, é uma sabedoria humana, é uma sabedoria factível, uma sabedoria palpável. O homem estuda, o homem busca esse conhecimento, o homem domina essas técnicas, o homem detém esse saber, e com essa sabedoria, ele consegue extrair o minério da terra, ele consegue extrair o minério dos leitos dos rios, ele consegue extrair tantos outros elementos aí das suas várias fontes. Eu trabalhei com metalurgia, sou técnico em metalurgia, e a gente consegue perceber o que Jó está falando quando ele fala de veios de pratas, de veios de ouro, quando a ciência da mineração ou da metalurgia vai pesquisar uma terra, ele tem indicativos, ele tem elementos que mostram se aquele determinado metal está ali em abundância ou se é algumas manifestações raras, e se compensa o investimento que se fará ali, e compensando então em conjunto de geologia, com metalurgia, com engenharia de mineração, se faz um estudo e se faz um investimento na busca daqueles metais. E Jó está falando aqui desse tipo de sabedoria, que é uma sabedoria humana, onde se resolve as coisas no plano terreno. Mas você vai perceber no versículo de número 12 que há uma pergunta: onde, porém, está a sabedoria? Essa sabedoria que Jó está precisando, essa sabedoria que Jó está mostrando, essa sabedoria que Jó está agora falando, que pode resolver a sua situação, que pode resolver o seu problema, não é a sabedoria humana. Ele diz: mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. Então é importante, queridos, a gente começar a entender essa diferença do que está dizendo o texto bíblico e o que Jó está mostrando nesse ponto 1 e no ponto 2 do primeiro tópico. Existe uma sabedoria humana, como a do esquadrinhar a terra, como do buscar os metais. Eles estão escondidos profundamente, mas o homem descobriu. O homem, com suas técnicas, consegue ir lá e trazer, consegue ir lá e achar, Observamos uma tecnologia muito brasileira, que é a exploração de petróleo em águas profundas, né? E o Brasil se gaba, em especial a Petrobras, de ser talvez um dos únicos países que detém essa tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas. E aí a gente tem as gigantescas plataformas, uma tecnologia grandiosa, e que a gente tem aí essa exploração de petróleo em águas profundas. Então você pensa, para descobrir esse petróleo no fundo do mar, para depois montar todo esse sistema para fazer a exploração desse petróleo, exige um conhecimento muito profundo, exige uma engenharia muito bem elaborada, exigem técnicas e um conjunto, de conhecimentos, uma união de vários conhecimentos em torno desse processo para chegar a esse resultado. Mas o que Jó está dizendo aqui, queridos, é que toda essa engenharia, todo esse processo, todo esse conhecimento não é suficiente para responder aquilo que está precisando ser respondido na sua vida, para trazer a verdadeira sabedoria, que é uma sabedoria que está escondida em Deus, e não são meios humanos que vão prescrutá-la. Bem, o ponto 3 do primeiro tópico traz a pergunta essencial: de onde vem a sabedoria? Para Jó, o homem tem sido diligente no seu trabalho. Ele consegue extrair os metais ferrosos, consegue extrair os metais preciosos da terra, consegue mudar o curso das águas, evitando a inundação de suas casas. Todavia, a
através dessas técnicas, até mesmo a técnica do garimpo, que se utiliza para extrair o ouro, metal não ferroso, não se consegue alcançar, extrair a verdadeira sabedoria. O conhecimento, ele está disponível através dos sábios, das academias, e podem ser alcançado o conhecimento. No entanto, a verdadeira sabedoria, essa sabedoria que Jó está retratando, da qual Jó está falando, ela não vem da tradição, ela não vem da academia, ela não se alcança pelo esforço humano. E é exatamente aqui que se estabelece o conflito entre a experiência do patriarca Jó e as teorias dos seus amigos. Os amigos de Jó estavam fundamentados na teologia antiga, na tradição antiga. E a teologia é um meio de se aprender, de se estudar, de se prescrutar a palavra de Deus. No entanto, é a busca do conhecimento. Mas a sabedoria, Jó entende que essa verdadeira, essa essencial, a nata da sabedoria, a essência da sabedoria, ela está escondida em Deus. E somente num relacionamento profundo com Ele, essa sabedoria, então, poderia ser revelada. Então, queridos, no ponto 2, nós vamos estudar a sabedoria vista como um bem comercial. Número 1, o preço da sabedoria. Jó, ele fala de uma sabedoria específica, que tem valor e não preço. Poderíamos precificar a sabedoria? Poderíamos quantificar a sabedoria? Salomão, ele fala de sabedoria e fala de conhecimento, ou de uma sabedoria e de um tipo de conhecimento que podem ser comprados ou buscados por um preço. Recomendo, inclusive, assim, investir na conquista do saber. Porém, aqui Jó enfatiza que há um tipo de sabedoria que somente se encontra em Deus. É um saber espiritual, somente pode ser encontrado em Deus. E esse saber espiritual, ele também é intransmissível, ou seja, não se passa de pai para filhos, não se passa de professores para alunos, não se passa pela tradição. É uma busca pessoal, de pessoa para pessoa, ou seja, do homem para Deus, porque Deus é um ser pessoal. Então essa sabedoria, ela não tem preço. O conhecimento tem preço. O conhecimento você busca na academia, você busca na faculdade, você busca na escola, você adquire o conhecimento. Por exemplo, você pode dizer que todo teólogo é sábio? Não, ele tem conhecimento. Toda pessoa graduada é sábia? Não, ela tem conhecimento. A aquisição de conhecimento não representa aquisição de sabedoria. E aqui, até mesmo sem distinguir as sabedorias, os tipos de saberes ou as sabedorias terrenas da sabedoria espiritual. Lembrando que Jó está falando de uma sabedoria espiritual que só se encontra em Deus. E aí nós vamos perceber aqui no ponto 2 o valor da sabedoria. O que é sabedoria? Alguém já disse que sabedoria é o conhecimento sabiamente aplicado. Sabedoria é o conhecimento sabiamente aplicado. Nem todos que sabem conseguem transmitir o que sabem, mas aquele que tem a sabedoria, ele consegue sim transmitir aquilo que sabe, ou dar eficácia, dar eficiência ao seu conhecimento. Muitos têm conhecimento, mas não têm sabedoria. Os seres mais tolos são os que adquirem conhecimento, que pode ser comprado, mas não tem a sabedoria, que é essa virtude adquirida em Deus. Saber utilizar o conhecimento para o bem de si mesmo e dos outros é o que nós chamamos de sabedoria. E eu vou repetir, o conhecimento ele tem preço, pode ser quantificado. A sabedoria tem valor. Como disse o pregador aos Eclesiásticos, o sábio ele pode livrar uma cidade quando um exército não possui a força suficiente para tal. Então, é interessante compreendermos isso. E aí o ponto 3 vai mostrar para nós
fechando aqui esse entendimento que a sabedoria não é um bem comercial. Então, no tópico diz assim, o ponto 3 está mostrando que a sabedoria não é um bem comercial. O patriarca, ele entende que a sabedoria não está num balcão de negócio, não está exposta em uma vitrine, nem mesmo na natureza. Ela é um atributo de Deus e vem de Deus para aqueles que buscam nele essa virtude. Salomão, ao assumir o reino de Israel, orou: Senhor, dá-me sabedoria. Salomão certamente ele era o filho do rei. Diga-se que Salomão teria estudado nas melhores escolas. Davi, quando propôs no seu coração de que Salomão fosse rei, talvez tivesse pagado para ele os melhores colégios, as melhores escolas, dado a ele a melhor formação para que ele fosse o seu sucessor. Mas diante do desafio que Salomão tem pela frente, ele entende que não é com aquele conhecimento humano, com aquele saber humano, que ele conseguiria dirigir o povo de Deus. E ele ora a Deus, entendendo que somente Deus poderia lhe conceder essa sabedoria. O que aprendemos com Jó, amados, é que não se pode quantificar o valor da sabedoria. Não é um valor comercial. A sabedoria não está à venda. Não há minas de sabedorias espalhadas pela natureza. Não se pode extraí-la da terra ou dos rios, como se faz com o ferro, com a prata, o ouro e outros metais. Também não se pode extraí-la das profundezas do oceano, como se faz com o petróleo. A sabedoria, ela tem uma fonte única. Esta fonte é Deus. Portanto, a sua aquisição depende de um relacionamento sincero com esse Deus poderoso, maravilhoso e que é a fonte de toda a sabedoria. Assim entendemos que o valor da sabedoria não se pode mensurar. Em Jó capítulo 28, versículos 13 a 16, nós temos o registro disso, quando diz: o homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim, e o mar diz: não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Glória a Deus por isso. Veja que os metais mais nobres, mais preciosos, mais caros que se pode encontrar na natureza não são suficientes para se cambiar ou para se trocar com a sabedoria. É o que o escritor sagrado está revelando para nós aqui. Muito bem. O terceiro e último tópico traz como tema o seguinte: a sabedoria vista como um bem espiritual. A sabedoria vista como um bem espiritual. E aí o ponto 1 diz: uma verdade revelada. Como um bem espiritual, a sabedoria não se acha no plano material, físico, mas no metafísico. É isso que o texto está nos dizendo. Ou seja, está no plano espiritual. Todos os esforços humanos seriam inúteis na busca da sabedoria. Somente Deus pode revelar a verdadeira sabedoria. E essa também é um dom da sua graça, ou seja, é Deus quem dá por sua graça e por sua misericórdia. No ponto 2 diz que a sabedoria, ela é também uma verdade prática. A sabedoria, ela não pode ser teórica, conceitual, ela é prática. A sabedoria, ela é prática. A sabedoria é a manifestação proveitosa do conhecimento. Aqui entendemos que a sabedoria está em Deus, jorra de Deus, é dada por Deus e visa a glória de Deus. Não existe, preste atenção nisso, não existe sábio soberbo. Todo sábio é humilde. A humildade, ela é o manto da sabedoria. É muito interessante isso. O sábio, ele é temente a Deus. Jó diz que a sabedoria, ela está no temor do Senhor. Isso é
o texto-chave aqui da nossa lição, Jó capítulo 28, versículo 28. A sabedoria, ela está no temor do Senhor. Vemos que a sabedoria em Jó, ela fora manifestada pelo próprio Deus. Quando Deus, ele testemunha de Jó, Deus vai dizer que Jó era um homem íntegro, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. Agora, os amigos de Jó, como ficam diante disso? Porque estavam questionando a vida de Jó, a sabedoria de Jó, e queriam ser mais sábios do que Jó. Mas agora, quando Jó entende, compreende, revela que a sabedoria consiste no temor a Deus, e Deus diz que Jó era íntegro, sincero, temente a Deus, o próprio Deus disse que Jó então era sábio. Jó tinha o testemunho do próprio Deus ao seu favor, dizendo que a sabedoria de Deus estava nele. A sabedoria prática, ou seja, ela é prática, não é contemplativa, não é teórica, não é transmitida pela tradição. Ela é uma virtude adquirida em Deus, revelada na vida do justo, como? No seu relacionamento com Deus. É preciso ter relacionamento com Deus para ser sábio. Então, a fonte da sabedoria é Deus. É de Deus que jorra essa sabedoria. A sabedoria é para a glória de Deus. Esse saber, então, é um saber prático que se manifesta no temor do homem para com Deus. Queridos, para concluirmos a nossa lição, precisamos pensar no seguinte: Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. A palavra inescrutável significa aquilo que não é palpável, que não pode ser investigado por seres humanos, por técnicas humanas, aquilo que é impossível de ser esquadrinhado, tá? Então, primeiro, nós aprendemos que não há ferramentas humanas capazes de prescrutar a verdadeira sabedoria. Segundo, a verdadeira sabedoria é divina e não humana ou terrena. Terceiro, quem quer sabedoria precisa pedir a Deus, pois Ele é a fonte, é quem revela a verdadeira sabedoria. Quarto, a sabedoria verdadeira jamais estará exposta em uma vitrine e também não poderá ser encontrada, mesmo se garimpada, como se procura o ouro, metais ou pedras preciosas. Quinto, a singular sabedoria divina não tem preço e seu valor é imensurável. Sexto, é num relacionamento profundo e duradouro com o Eterno que recebemos dele a sabedoria. Sétimo, o sábio teme a Deus e, portanto, se veste de humildade para revelar a sabedoria diante dos que o cercam. E eu gostaria de concluir essa lição ainda citando Tiago, capítulo, ou melhor, lendo, não vou apenas citar, vou ler com você, Tiago, capítulo de número 3, que vai mostrar para nós a classificação dessa sabedoria no plano teológico, para nós compreendermos a sabedoria que Jó está falando. Aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 13, diz: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Olha aqui, a humildade, a mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Ou seja, se inveja, sentimento faccioso, a divisão, aquele entendimento de que você é maior do que o outro, se você ainda tem isso, não se considere sábio, não minta contra a verdade que está revelada dentro de você. Não há sabedoria dentro do homem que carrega a inveja, que carrega o sentimento faccioso. Essa, versículo 15, não é a sabedoria que vem do alto. Qual é a fonte dessa sabedoria? Deus, o alto. Mas é terrena, animal e diabólica. Olha aqui, é perigoso porque fora dessa sabedoria de Deus, os outros saberes que trazem consigo o orgulho, a soberba, a exaltação, ela é terrena, tá? Que é a sabedoria do conhecimento terreno que você adquire nas academias, nas faculdades, que você tem através das ciências humanas. Animal, essa animal fala do nosso instinto, fala da carne, tá?
esse animal mesmo racional, mas que traz em si um instinto e que por vezes tem a sua razão, a razão humana, a razão carnal, e ele acha que através disso pode resolver ou fazer alguma coisa. E a última e muito perigosa, que é essa diabólica, que é o conhecimento do diabo, o conhecimento demoníaco. O diabo usando, colocando, trabalhando na mente das pessoas os seus intentos e os seus projetos. E aí o versículo 16 diz: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Glória a Deus. Olha que texto maravilhoso que revela para nós o que é a verdadeira sabedoria. E é por isso que Jó chama, e que essa lição traz para nós essa temática dizendo: Jó e a inescrutável sabedoria de Deus, porque não é com a razão humana, não são com as técnicas humanas que nós vamos alcançar essa sabedoria e dizer que somos sábios segundo Deus, mas é num relacionamento especial com Deus. E esse relacionamento acontece quando nós morremos para nós mesmos e passamos a viver para Deus. Entendemos que a sabedoria na Bíblia, principalmente como Provérbios a revela, se não me falha a memória, no capítulo 9, ela é um tipo de Cristo, porque Cristo é o verbo de Deus, é a própria sabedoria de Deus. E vivendo nele, estando nele, vivendo para ele, nós seremos verdadeiramente sábios e revelaremos em nós o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus quiser.